Olá, meu nome é Gabriela de Paiva, minha orientadora é a professora doutora Denise Croce Romani Espinosa e eu represento o LARET do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O título desse trabalho é Extração de neodímio de ímãs permanentes por extração líquido-líquido, cujo autor principal sou eu e cujos colaboradores são Milton Barbosa Botelho Júnior e Franco Garjuni. A motivação desse trabalho é o uso de elementos de terras raras atualmente. Esses elementos são formados pelo grupo dos lantanídeos, mais o ítrio e o escândio, e eles têm aplicações em tecnologias de energia limpa, dispositivos eletroeletrônicos e em tecnologias de defesa militar. Na iniciação científica, eu focalizei no neodímio, que é aplicado em aerogeradores de energia, motores elétricos e hard drives. Ele aparece na forma de ímãs permanentes de neodímio ferro-bório, representado na figura. Vale citar que por causa dessas aplicações, existe uma crescente demanda pelos elementos de terras raras, inclusive existe uma projeção de crescimento de 700% na aplicação de neodímio entre 2010 e 2035. Dito isso, uma fonte ecologicamente possível desses elementos é de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, cujo descarte é crescente. Em 2019, 53,6 milhões de toneladas de resíduos foram descartados, com projeção de crescimento para 74 milhões de toneladas em 2030. No entanto, não existe uma reciclagem que acompanhe esse crescimento, já que em 2019 somente 17,4% foram destinados à coleta, reciclagem e recuperação de componentes. Logo, meu objetivo nesse estudo é analisar a etapa de lixiviação da rota hidrometalúrgica de recuperação de neodímio de ímãs permanentes de HDs para fins de reciclagem. E eu vou utilizar o ácido sulfúrico como reagente e, a partir disso, analisar quais fatores afetam a eficiência da lixiviação e quanto de neodímio eu posso extrair dela. Na minha metodologia, a primeira parte foi a preparação da amostra, que é formada por HDs que eu coletei do CEDIR, o Centro de Descarte da USP. Esses HDs foram desmantelados para eu separar os ímãs, que foram desmagnetizados em forno. Em seguida, eles precisaram ser moídos. Eu utilizei para isso a morsa, o cilindro de impacto e o pulverizador de ágata, controlando a granulometria por uma peneira, e eles foram homogeneizados em um shaker. O material também precisou passar por caracterização e eu usei 3 métodos. Primeiro, DRX, em que eu analisei um ímã inteiro embutido. Depois, em EDX, em que eu analisei ímã moído digerido em água régia. E, por fim, em CP, em que eu analisei ímã inteiro digerido em água régia. Sobre a lixiviação, a metodologia consistiu na preparação de solução de ácido sulfúrico, depois adição do ímã para iniciar a reação. Após a reação, eu fiz a filtração com funil de Buchner para obter um licor, e as medições que eu fiz foram volume, pH e potencial do licor, além de massa do filtro antes e depois da filtração. Por fim, eu fiz análise de concentrações do licor no EDX. Os parâmetros que eu analisei para a lixiviação foram razão sólido líquido, temperatura do ensaio, duração do ensaio, concentração de ácido sulfúrico e granulometria. Bom, sobre meus resultados, primeiro de caracterização, em EDX eu encontrei teores médios de 25,5% de neodímio e 66,4% de ferro. E em CP eu encontrei teores médios de 14,7% de neodímio, 68% de ferro e 4,56% de níquel. No DRX, esse é o gráfico que eu obtive. Sobre a lixiviação, os principais parâmetros considerados relevantes foram concentração e relação sólido-líquido. Isso porque eu encontrei teores médios de neodímio e ferro resultantes da extração altos e relevantes, não para todos os valores que eu testei. No caso de concentração, esses valores de extração foram altos para concentrações iguais ou superiores a 1 molar, e no caso da relação sólido-líquido, para proporções iguais ou superiores a 1:10. Já em tempo e temperatura, eles não foram considerados parâmetros tão relevantes, porque, independentemente das variações que eu fiz, em todos os casos houve teores médios de extração altos e parecidos. Por fim, de granulometria, além da minha amostra inicial, eu fiz outras 2, que foram cada vez mais pulverizadas no moinho de ágata. Em geral, eu encontrei teores altos de extração de neodímio e ferro, mostrando também que, em geral, como a granulometria ela é bem fina, ela favorece essa extração na lixiviação. Sobre as minhas conclusões, eu concluí que a caracterização dos ímãs é coerente com a literatura, além do sucesso do ácido sulfúrico como agente lixiviante, já que eu encontrei bons resultados de extração de neodímio e ferro. Para o futuro dessa iniciação científica, eu pretendo analisar a eficiência da lixiviação utilizando ácidos orgânicos, como o ácido tartárico e a glicina, como agentes lixiviantes. Essas são as minhas referências bibliográficas, e para finalizar, eu gostaria de agradecer à CNPq, ao LAREX e à FAPESP pelo apoio. Muito obrigado.